Meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao programa Palavra para Hoje. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos se encontra no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15, e fala da prisão do diácono Estevão. Este texto faz parte do livro dos Atos dos Apóstolos e trata das primeiras missões dos apóstolos. Nós lemos isto no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 25. E esta parte começa com a instituição dos 7 diáconos. E nós lemos este texto no livro dos Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que se encontra um pouco antes do nosso texto em estudo agora. E esta parte termina com o retorno de Saulo e Barnabé a Antioquia. Nós lemos isto nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 24 ao versículo 25. Nós lemos no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15, que Estevão está em ação como um verdadeiro discípulo e testemunha da palavra. Estevão foi um grande defensor da fé e falava sempre inspirado pelo Espírito Santo, e ninguém poderia detê-lo de testemunhar. Os seus adversários levaram-no perante as autoridades para acusá-lo falsamente de ter falado contra o lugar e a lei, isto é, contra o templo e as autoridades. E qual foi a acusação, então? A acusação foi de continuar, como os apóstolos, a pronunciar o nome de Jesus em público. Nós lemos: apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Até o ouvimos afirmar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar as tradições que Moisés nos deixou. Nós lemos isto no livro dos Atos, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 14. Para nós, hoje, este texto mostra que, muitas vezes, as pessoas que procuram testemunhar em nome do Senhor são perseguidas. Estevão era uma pessoa que apenas buscava continuar a viver e a testemunhar o Senhor. Em sua pregação, Estevão diz que a plenitude da lei e o templo novo e definitivo se encontram na pessoa do Cristo. O exemplo de Estevão serve para impedir em nós a busca por um legalismo e abrir em nós a mente, abrir o espírito à novidade. Isto porque nós também somos testemunhas de uma boa notícia, a qual o mundo está com sede e esperando de nós uma luz. Obrigado a todos os que veem o nosso programa diário, Palavra para Hoje. O nosso objetivo é deixar a palavra de Deus falar, ao invés do pregador. Obrigado aos amigos e amigas das redes sociais, no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp e outros tantos aplicativos. O meu muito obrigado. E o nosso próximo programa é sobre os Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e do versículo 51 até o capítulo 8, o comecinho, versículo 1, que trata da lapidação e morte de Estevão e do aparecimento, pouco a pouco, de Saulo. Amém.